esse tempo de reunião. Pedimos que o Senhor nos auxilie em tudo. Nós temos tanta necessidade, Senhor, de que o Senhor nos alimente nessa manhã. Nós desejamos comer a Tua palavra. Nós desejamos receber da Tua parte. Por isso, fala, Senhor Jesus, fala conosco. Nos ajuda para que nosso cansaço, nossa distração, nada disso impeça e atrapalhe aquilo que o Senhor deseja depositar nos nossos corações nessa manhã. Assim, confiados, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2, por favor. Capítulo 2, vamos ler os versos de 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, da parte do próprio Deus. Irmãos, como ontem nós passamos de forma breve por aquelas 13 marcas, eu gostaria de fazer um encorajamento a vocês, especialmente aos jovens mais velhos que estão à frente, também aos irmãos mais velhos que têm estado conosco nesse tempo, para que essas marcas apenas mencionadas, elas sirvam como um pano de fundo, para que os irmãos possam estudar, considerar aos pés do Senhor mais profundamente com a Assembleia. E então o Senhor possa falar mais especificamente a respeito de cada uma dessas marcas. Talvez nós precisássemos de 2, 3 reuniões para cada marca. Mas nosso encargo, então, é de forma mais concisa, considerarmos 3 marcas nos tempos que ainda temos. Nós vamos considerar a 5ª marca, a 9ª e a 10ª. Tenho entendido no meu coração que seriam oportunas para nós, para o tempo que nós temos aqui. Então ainda restam 10 marcas, para que, além das 10, ainda essas 3 marcas, que poderão ser consideradas com calma pelos irmãos, aos pés do Senhor, para que o Senhor então fale aos corações aquilo que Ele deseja. Nosso encargo então é repartirmos algo a respeito dessa 5ª marca. Nós chamamos essa 5ª marca de a fragrância do seu conhecimento, ou o bom perfume de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, nós sabemos, nesse relato de 2 Coríntios, ele vai de forma biográfica falar um pouco da sua vida. Então, ao falar da sua vida, ele apresenta para nós uma marca da sua vida e, consequentemente, do seu serviço. Porque, irmão, não existe nenhum serviço ao Senhor que não seja fruto de uma vida com o Senhor. Qualquer serviço que possa ser dito como sendo feito ao Senhor, que não parta de uma vida adequada com o Senhor, ele não tem utilidade, frutificação nas mãos do Senhor. Então, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós não vemos alguém que tinha marcas ministeriais, como um bom profissional, que se formou numa escola, e então ele é um engenheiro e tem agora habilidades para construir, habilidades para lidar com a produção, enfim, habilidades, porque ele adquiriu habilidades em uma escola. Não é assim na vida cristã. Paulo aprendeu pessoalmente com Cristo. Paulo aprendeu
não a ser um especialista que fala para os outros, mas Paulo aprendeu na sua comunhão de vida com o Senhor a ser um servo que testemunha para os outros. Isso é muito diferente. A boca de Paulo era apenas um dos instrumentos que Deus tinha. Você percebe, irmão? Apenas um dos instrumentos. E talvez não fosse o mais importante. Mas a vida desse homem era realmente um testemunho. Ele pôde dizer coisas de muito impacto. Ele pôde dizer de forma tão ousada que nós deveríamos olhar para ele e imitá-lo. Irmão, será que você tem consciência do que significa isso? Você teria coragem de se levantar aqui, olhar para os seus irmãos e dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Ele teve essa ousadia. E ele pôde dizer isso. Por quê? Porque ele não era um servo, um ministro formado no seminário do Senhor. Ele era um servo, um filho amado que aprendeu a manter companhia com Deus e a andar com Deus. E isso é tão diferente. E ele então aprendeu na sua vida a responder ao Senhor. Então nós temos aí essa quinta marca tão significativa. Eu gostaria de destacar algumas coisas para você. Graças a Deus, ele começa, graças, porém, a Deus que em Cristo. Então, talvez essa seja a primeira coisa que nós precisamos considerar. Em cada uma das marcas, se você for cuidadoso, você vai observar que Paulo aprendeu que a vida cristã, se você tivesse a oportunidade de fazer uma entrevista com Paulo aqui agora, e perguntasse para ele assim: Paulo, resuma para mim a vida cristã. Certamente, irmão, ele diria que a vida cristã é estar em Cristo. Isso é a vida cristã para Paulo. Ele usa essa expressão mais de 150 vezes nas suas 3 epístolas. Ele vai falar sobre isso porque para Paulo a vida cristã não era outra coisa senão estar em Cristo. Ele compreendeu fortemente o que o Senhor Jesus procurou ensinar para os seus discípulos em João capítulo 15, você se lembra? O Senhor, ele toma um exemplo da agricultura para tentar explicar algo para eles. Então, ele toma uma videira e ele diz assim: observai a videira. A videira, meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então o Senhor está procurando explicar algo para eles. E ele está falando daquilo que Paulo compreendeu que é a vida cristã. Então o Senhor diz assim: a videira, ela é cuidada pelo Pai. E na medida em que vocês aprenderem a permanecer unidos com a videira, vocês vão produzir muito fruto. Porque sem mim, ele diz, nada podeis fazer. Tão interessante, irmão. E o Senhor vai fazer algo, intercambiar algo nesse texto que nos ajuda a compreender. Porque ele diz que ele é a videira e que nós somos os ramos e que nós precisamos permanecer na videira para que haja frutificação nas nossas vidas. Ele diz: todo esforço que você for fazer de você mesmo não vai gerar frutos. Mas na medida em que você aprender a permanecer em mim, então haverão frutos. E agora vamos olhar para a vida de Paulo. Irmão, Paulo durante 30 anos procurou gerar frutos por si mesmo. E nos 33 anos seguintes da sua vida, ele aprendeu a permanecer na videira. Nos seus 30 primeiros anos, quais foram os frutos que ele gerou? Ele gerou frutos contrários à vontade de Deus. Ele se arrogava de ser um hebreu de hebreus. Apenas as famílias ligadas à tradição judaica usavam essa expressão. Ele diz: eu sou um hebreu de hebreus, não um hebreu comum, mas eu sou um hebreu de hebreus. A minha família mantém todas as tradições. Ele diz: quanto à lei, eu sou um fariseu, e na minha idade eu tenho vantagem a todos os da minha idade, porque eu sou um fariseu dedicado. Eu sou um judeu de linhagem pura, porque eu sou da tribo de Benjamim, a mais importante tribo de Israel. O status maior dentre as tribos era da tribo de Benjamim, e Paulo era um benjamita. Paulo
era um benjamita batizado como Saulo, e Saulo é uma transliteração grega do nome Saul, e nós sabemos que Saul é grande. Saulo significa, a transliteração, adquirido por meio de orações. Mas Saul, que é de onde vem o nome Saulo, significa grande. Tão interessante, não é, irmão? Porque o Senhor se encontrou com esse homem na estrada de Damasco. E ali, o Senhor fez uma mudança do nome dele, não fez? O Senhor usou Ananias, Paulo aprendeu o que significava a igreja de forma prática. Ananias estava com medo de fazer o que ele fez, porque o Senhor deu uma ordem para ele, disse: Ananias, você vai em determinado lugar porque você vai se encontrar com Saulo. Então Ananias olhou e falou: Senhor, é isso mesmo? Esse homem mata os cristãos. O Senhor quer que eu vá me encontrar com ele? E o Senhor disse: esse é para mim um vaso escolhido, e eu quero ensinar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Você se lembra qual é a primeira palavra que Ananias diz para Saulo? Ele entra e diz assim: Saulo, irmão. Impressionante, irmão. Porque Paulo não sabia nada a respeito do corpo de Cristo. Mas ele havia tido um impacto de encontro com o Senhor naquela estrada, e ele estava perseguindo os seguidores do caminho. Mas o Senhor apareceu para ele e diz: quem toca na minha igreja, toca em mim mesmo. Então Paulo está naquela casa com escamas nos olhos, ele ficou cego com aquela luz refulgente. Ananias entra para recuperar a vista dele e diz: Saulo, irmão. Agora, o Senhor muda o nome dele nessa ocasião e muda para Paulo. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Irmão, isso significa tanto porque os nomes na Bíblia têm a ver com caráter, têm a ver com o que o Senhor deseja fazer. Exemplo, você sabe que Jacó, um dos filhos então de Isaac, ele recebeu esse nome por uma característica do seu temperamento. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, não foi assim? Então ele recebeu o nome de agarrador, Jacó, um agarrador. E o Senhor então se encontra com Jacó e trabalha na sua vida. O primeiro trabalho que o Senhor faz naquele temperamento agarrador é colocar Jacó. Ele era um grande agarrador, mesmo tendo ouvido do Senhor a promessa de que o irmão mais velho serviria o mais novo, ele não se contentou, ele quis produzir um fruto para Deus. Ele falou: pode deixar, Senhor, eu vou dar um jeito nisso. Meu irmão, vou comprar esse direito de primogenitura dele. Na hora que ele estiver frágil, eu agarro esse direito de primogenitura. E foi isso que ele fez. Mas ele apenas retardou o trabalho do Senhor e o que o Senhor tinha a fazer. Ele foi dar uma mãozinha para o Senhor e atrapalhou tudo. Então ele precisou fugir da casa dos seus pais. E o que o Senhor faz? Ele toma Jacó e coloca Jacó diante de um espelho, que se chamava Labão, um grande agarrador. Então Jacó agora passa a olhar para o espelho e vê ele mesmo. Ele olha em Labão e vê ele mesmo. Labão era tão agarrador que ele dá um nó no Jacó. E ele então faz com que o Jacó trabalhe para ele mais do que deveria. E Jacó fica ali. Esse foi só o primeiro trato do Senhor com esse agarrador. Porque esse trato segue até o final da sua vida. Então no final da sua vida ele tem um trato derradeiro com o Senhor. E isso acontece em um vale. O Vale do Jaboque. Jacó se encontra com o Senhor. É tão interessante, irmão, porque ele está vindo com uma comitiva. E ele está com muito medo do seu irmão. Então ele manda um monte de presente e os filhos dele na frente, para ver se aplacava a ira do Esaú. Ele era um bom trapaceiro. Então ele prepara tudo isso para que o Esaú fosse aplacado, porque ele ainda não confiava no Senhor. Mas então é dito que ele ficou só no Vale do Jaboque. Ele não tinha mais nada em que se apoiar. Os presentes já foram, a família já foi, o gado já foi, Jacó ficou só.
Então o Senhor se encontra com ele e ele é golpeado na articulação da sua coxa. Irmão, a coxa no Velho Testamento fala da força do homem. A coxa fala de todo o vigor e força do homem natural. E ele foi golpeado na sua coxa. De tal maneira essa foi uma marca para Jacó que nunca mais ele deixou de usar um bordão. Então é dito que Jacó manquejava apoiado no seu bordão, desde que ele teve um encontro com o Senhor. Sabe por quê? Porque Jacó também aprendeu que ele agora não deveria ser molestado, porque ele trazia no corpo as marcas de Cristo. E Paulo também aprendeu isso, irmão. Ele compreendeu que nesses tratos do Senhor, o Senhor tomaria aquele grande Paulo, aquele grande homem, aquele grande filósofo da época, aquele grande sábio, aquele homem cheio de raiva e autoridade, um embaixador do Sinédrio, e o tornaria o pequeno servo Paulo, o principal de todos os pecadores. Que maravilhoso, porque o Senhor, nos seus trabalhos, Ele nos conduz em Cristo. Então Paulo compreende que a vida cristã era estar em Cristo e permanecer nele. Então ele começa dizendo, graças porém a Deus que em Cristo, não fora de Cristo, não há triunfo fora de Cristo. Em Cristo sempre. Irmão, essa palavra sempre é uma palavra que nunca poderia ser usada em relação a nós. Porque nós somos inconstantes por natureza. Sempre é uma palavra que, de acordo com a nossa condição pessoal, ela é impossível. Você concorda comigo? Você teria condições de, profissionalmente, atender um cliente e dizer, sempre você vai ter esse atendimento que você está recebendo agora. As coisas todas não estão no seu controle, irmão. Sempre é uma palavra pesada. Sempre é uma palavra que denota algo permanente. Então Paulo olha e diz assim, graças a Deus, porque em Cristo, aí ele pode usar a palavra sempre. Porque Cristo não é uma areia movediça. Cristo é uma rocha eterna. É por isso que o salmista diz, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre a rocha. E esse é o aspecto inabalável da nossa vida. É irremovível essa rocha. Então Paulo usa a palavra sempre ligada a Cristo. E ele segue, sempre nos conduz em triunfo. Irmão, o apóstolo Paulo, certamente ele está contemplando algo que em Tarso ele observou muito bem. Em Tarso ele certamente teve contato com muitos guerreiros, com muitos generais. Então ele está fazendo alusão aqui, ele está usando uma palavra militar. Conduz em triunfo, ele está se lembrando, e aqui vocês vão se lembrar também, existem muitos filmes de época que mostram aquela via importante de Roma, a Via Ápia, onde os generais, eles entravam com os seus conquistados para receber as honrarias da vitória na batalha. Você se lembra? Então ele entrava e aquilo era chamado de cortejo triunfal. Aquele era o cortejo triunfal. Os grandes generais romanos entravam na Via Ápia e na frente iam os conquistados. O que Paulo está dizendo? Ele está olhando para si mesmo e para nós como igreja e está dizendo, nós somos os cativos do seu amor. Conquistados pelo seu amor. E então ele tem entrado nessa via gloriosa, apresentando o séquito dos cativos do seu amor. Ele tem apresentado os cativos do seu amor, para que então todas as honrarias sejam recebidas, porque ele venceu e comprou para si os cativos do seu amor.
Então Paulo está contemplando aquele cortejo militar. Ele está vendo que todos os inimigos foram destituídos das suas patentes, porque é assim que os generais faziam. Aqueles generais do povo conquistado, eles arrancavam as suas patentes e eles entravam como despojo e honra daquele conquistador. Irmão, o Senhor Jesus retirou todas as insígnias do pecado que estavam sobre você e sobre mim, que nos tornavam escravos do pecado. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o nosso glorioso general, ele adentra aquela via gloriosa da presença de Deus. Não a via ápia, mas a via eterna da presença de Deus. E ele recebe junto com seus cativos, agora libertados de todas as insígnias do pecado. Ele agora recebe todas essas honras e glórias como grande capitão da nossa salvação. Então Paulo está olhando para isso e ele está dizendo, sempre em Cristo nós somos conduzidos dessa maneira. Então, porque nós somos conduzidos dessa maneira, algo é manifestado, há um testemunho visível. Então ele chama isso de manifestação em todo lugar da fragrância do seu conhecimento. Irmão, você acha que Paulo está se referindo aqui a conhecimento intelectual? Você acha que Paulo está falando de conhecimento, de sabedoria natural? Nós sabemos que a sabedoria natural, Tiago já diz isso, a sabedoria humana, ela é terrena, animal e demoníaca. É o que Tiago diz. A sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca. O apóstolo Paulo certamente não está falando dessa qualidade de sabedoria. Quando você estuda a expressão conhecimento aí, você vai ver que essencialmente essa qualidade de conhecimento é conhecimento experiencial. É um conhecimento experimentado. Não é um conhecimento adquirido apenas na cabeça. Mas é um conhecimento que se experimenta, é um conhecimento vivo, é aquela sabedoria que gera temor do Senhor, você compreende? É aquele temor que é o princípio da sabedoria, e aquele temor que é gerado por causa da sabedoria. Então Paulo está dizendo que nós, os cativos do seu amor, nós iremos manifestar uma fragrância. Então, de certa maneira, eu preciso tomar um capítulo com você de Cantares, para que nós compreendamos o que Paulo está visualizando. Ele está olhando e dizendo assim, aquele campo de batalha deserto que era a sua vida e o seu coração, aquele campo terrível, assolado, ermo por causa do pecado, ele transformou em um magnífico jardim. E esse jardim exala a fragrância do seu conhecimento. Que maravilhoso! Em todo lugar, ele manifesta a fragrância do seu conhecimento. Essa fragrância, ela tem um aspecto de testemunho para os que se perdem, e ela tem um aspecto de testemunho para os que são salvos. Essencialmente falando, nunca haverá imparcialidade, nunca. A não ser que nós, por qualquer motivo, por uma atitude de obstinação, nós nos afastemos do Senhor, nós digamos, Senhor, eu não quero ser um cativo seu. Como Jó. Num dado momento da vida de Jó, irmão, quando você estuda o livro de Jó, você vai ver que Jó era um cativo da sua própria justiça. Jó era um ser realmente interessante, um cativo da sua própria justiça. E Jó confiava tanto na sua própria justiça, que ele chega a olhar para o Senhor e diz assim, tantas vezes eu quero dizer ao Senhor, deixa-me. Se você conhece a história de Jó, você vai ver que ele olha para o Senhor em toda a sua confiança e autoconfiança e diz, Senhor, deixa-me. Mas graças ao Senhor que Ele não ouve o nosso coração, mas Ele ouve o dele.
E enquanto você e eu, nós podemos dizer, Senhor, deixa-me, Ele olha e diz, tu és meu. E Ele jamais nos deixa. E então Jó, na sua experiência, ele precisou caminhar com o Senhor muito para compreender isso. E o apóstolo Paulo também. Então, ele diz que essa manifestação ela é uma fragrância, um perfume, um aroma. Para aqueles que se perdem, um aroma de juízo. Para aqueles que são salvos, uma fragrância doce e preciosa. Porque a palavra perfume aí que você encontra no verso 15, fala exatamente de um aroma doce. Uma fragrância doce. A doçura de Cristo. Esse bom perfume que exala cheiro de morte, condenação. E aqui, irmão, deixe-me te dizer uma coisa. Se você for fiel, haverão muitos entes queridos que receberão um testemunho na sua vida que será cheiro de morte para morte. Nós não podemos negociar o Evangelho. Nós não podemos negociar a fragrância do seu conhecimento. Se nós queremos, como jardim do Senhor, exalar a fragrância do seu conhecimento, nós não podemos negociar o Evangelho. Você não pode abrir mão da verdade. E se você assim fielmente permanecer, você exalará a fragrância do seu conhecimento. Irmão, eu queria citar Paulo mesmo para você compreender como ele aprendeu isso. Quando você estuda Atos a partir do capítulo 9, você vai ver desde o capítulo 9 até o final o relato da história de Paulo, suas 3 viagens missionárias. O apóstolo Paulo passou por várias cidades. É dito que em cada cidade hostil que ele entrava, ele pregava o Evangelho. Ele manifestava a fragrância do seu conhecimento. É como se aquele saquitel de mirra, aloés e cássia do Senhor entrasse numa cidade e aquela fragrância fosse sendo manifestada. Sabe quem eram os que recebiam cheiro de morte para morte e se levantavam contra ele? Os seus irmãos judeus. Havia tumulto em todas as cidades que Paulo entrava, incitada pelos judeus. Cheiro de morte para morte. O apóstolo Paulo manifestava na fragrância do conhecimento de Cristo para aqueles seus irmãos de naturalidade. Ele manifestava cheiro de morte para morte. Mas para todos aqueles pagãos que viviam uma vida terrível, ímpia, perversa, o Senhor, por sua graça, manifestava cheiro de vida para vida. E a fragrância do seu conhecimento conquistava corações. E então, por cada cidade que esse homem passou, ele encontrou grandes dificuldades, mas de nenhuma cidade por onde ele passou, ele saiu sem que ficasse levantado um testemunho do Senhor. Que maravilhoso. Nunca havia na vida de Paulo uma posição indiferente. Paulo manifestava aquela definição radical do Evangelho. Aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Paulo manifestava sempre, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Para os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para os que são salvos, aroma de vida para vida. Agora, nós precisamos de um texto em Cantares que vai nos ajudar um pouco aqui com uma atitude tão necessária. Abra sua Bíblia, então, em Cantares, capítulo 4. O capítulo 4 de Cantares vai apresentar, todo esse livro é maravilhoso, cheio de porções preciosas a respeito da intimidade do relacionamento do Senhor com a sua igreja, com a sua amada noiva. Mas Cantares capítulo 4 é o capítulo do jardim fechado. Onde você encontra essa expressão? Verso 12, olha aí. Cantares 4:12 diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso,
fonte selada. Esse texto, irmão, aponta para aquela qualidade essencial do povo de Deus para o seu Senhor. Irmão, esse jardim fechado é algo que a gente precisa considerar, porque aqui no Ocidente, os jardins geralmente são na frente das casas. Geralmente a pessoa faz o jardim na frente da casa, e então aquele jardim bonito, ele fica exposto para todas as pessoas que passarem. Mas não era assim no Oriente. Essa expressão jardim fechado fala de algo muito particular. Um jardim interior é a abordagem aí. As casas no Oriente, elas tinham jardins interiores, que eram jardins do desfrute apenas do dono da casa. Um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. O que nós somos para o Senhor? Um jardim fechado. Ele não deseja repartir seus aromas em primeiro plano com ninguém. Em segundo plano, esses aromas serão um testemunho. Mas, irmão, eles nunca serão um testemunho adequado se antes nós não formos para ele um jardim fechado e se suas narinas não se agradarem desses aromas. Nosso testemunho nunca será adequado se os aromas não agradarem suas narinas. Há um detalhe importante que eu gostaria de destacar com você. Você certamente se lembra, nós não vamos abrir. Em Êxodo, quando Moisés ele vai designar alguns perfumistas para que fosse preparado então aquele incenso aromático do santuário. Você se lembra? Era preparado um incenso aromático segundo a arte do perfumista. Você se lembra? Esse aroma era preparado maravilhosamente pela especialidade e arte do perfumista. Fala do preparo que Deus faz no seu jardim para que os aromas preciosos sejam então exalados. A arte do perfumista. Porque o bom perfume de Cristo é que precisa se exalar em nós. Mas então é dito que aquele perfume não era para ser aspirado pelo povo, você se lembra? Eles não deviam sentir o cheiro daquele perfume. Aquele perfume era exclusivamente para o Senhor. Irmão, sabe do que isso fala? De que nós não devemos estar olhando para as nossas vidas e sentindo o cheiro para a nossa satisfação daquilo que Deus está fazendo em nós. Que esse aroma, em primeiro lugar, é para Deus. Em segundo lugar, é para testemunho, fragrância do seu conhecimento. Mas nunca para que você sinta o seu próprio cheiro. Você percebe? Então, em Cantares capítulo 4, nós temos o quê? O jardim fechado. Que maravilhoso, irmão. Esse jardim recluso, essa fonte selada. Então, nós vamos apenas destacar alguns pontos, senão nós compartilharíamos o capítulo 4 de Cantares. Mas apenas vamos destacar alguns pontos aí para a sua consideração e para acrescentar aqui para o que nós queremos. Para que você compreenda o que é manifestarmos a fragrância do seu conhecimento, primeiro às suas narinas e depois como um testemunho a todos os homens. Capítulo 4 vai dizer, primeiro você tem a fala do esposo, Cristo falando à sua igreja. Então, do verso 1 até o verso 5, nós temos ele olhando para a sua igreja e ele começa dizendo assim: como és formosa, querida minha, como és formosa. Ah, irmão, que maravilhoso é isso, sabe por quê? Porque que formosura havia em nós? Será que havia algo que pudesse atrair o Senhor? Será que havia, irmão? Quando nós olhamos para Isaías capítulo 16, e Isaías vai profetizar a respeito do amor do Senhor pelo seu povo. Isaías diz assim, que o Senhor olhou e nos viu como um abortivo revolvendo em sangue à beira do caminho. Você acha que havia alguma formosura aí, irmão?
Mas ele olhou para aquele abortivo condenado à morte e disse: vive. Que maravilhoso. Se você tiver tempo, leia o capítulo 16 de Isaías, você vai ver que maravilhoso. Aquele bendito pastor que nos trouxe para o seu rebanho. No seu rebanho nos curou as feridas. Curando as feridas, nos amparou com suas asas. É o que Isaías vai dizer. Por quê? Porque ele nos alcançou pelo seu amor. Mas ele não viu formosura, irmão. Então por que o noivo pode olhar para a sua noiva aqui e ver formosura nela? Porque a beleza da noiva é a riqueza do noivo. A formosura da noiva é a beleza do caráter do noivo. Então, quando o noivo olha para a sua noiva e para o seu jardim e vê as suas flores, os seus aromas, ele pode dizer: como és formosa, querida minha, como és formosa. O que ele está contemplando? Ele está contemplando seu próprio reflexo, sua própria beleza. Porque essa é a formosura da noiva. Irmão, aqui queria dizer algo para os casais. Sua esposa é a sua glória, irmão. Sua esposa é a sua glória. Sua esposa precisa manifestar a sua glória. Sempre que nós vemos um casal, se o irmão é um glorioso servo do Senhor, as expressões do Senhor precisam ser vistas na sua esposa. Porque sua esposa será trabalhada por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. A primeira expressão da beleza do Senhor não é aqui do púlpito, mas é na vida da sua esposa e dos seus filhos. Que o Senhor nos ajude para que nossas esposas sejam expressões daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque é assim que a igreja é. O Senhor Jesus olha para a sua igreja e Ele não pode contemplar iniquidade em Jacó. Por quê? Porque Ele se entregou por ela e Ele contempla sua justiça em Jacó. Então o que está acontecendo aqui é que o noivo está olhando para a sua amada e ele está contemplando formosura, sua formosura, seu reflexo. E vou mostrar isso para você. Ele segue fazendo descrições lindas da sua amada. E então no verso 3 tem algo importante, que é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer. Os teus lábios são como um fio de escarlate. Irmão, que maravilhoso é isso. Porque nós sabemos que o escarlate aponta para o precioso sangue do Senhor. E como ele destaca os lábios da sua amada como aqueles que foram cobertos pelo sangue. Ele está dizendo: tudo que é testemunho falado da minha amada é como um fio de escarlate, porque está coberto pelo meu sangue. É por isso que a igreja hoje é a porta-voz da glória e da beleza de Cristo. Por quê? Porque seus lábios são como um fio de escarlate. Irmão, será que seus lábios têm sido cobertos e protegidos e imaculados? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como têm sido teus lábios? O que sai dos teus lábios sai coberto e purificado por um fio de escarlate. O que sai dos teus lábios sai em louvor, gratidão e adoração ao Senhor. Em primeiro plano, os teus lábios são para gratidão, louvor e adoração. Você vê isso, irmão? Essa é a primeira característica notável da sua amada. Essa é a primeira característica notável da fragrância do seu conhecimento. O bom perfume de Cristo irá se manifestar primeiro como fonte selada ao nosso Senhor. Nós ministramos ao Senhor, porque nossos lábios receberam um fio de escarlate. Dos seus lábios só saíam palavras torpes, irmão. Palavra torpe, a expressão no grego original é peixe podre. Dos seus lábios só saía o que era podre.
mas Ele cobriu seus lábios com um fio de escarlate. Então agora você pode adorar ao Senhor. E você pode ser para Ele um jardim fechado para o seu louvor. E agora você pode ver o autor de Hebreus dizer assim: o meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. É fruto de lábios que confessam ao Deus vivo. Que maravilhoso, irmão. Por quê? Porque nós somos para Ele sua fonte selada e seu jardim recluso. Seguindo o texto, ele diz assim: tua boca é formosa. Como poderia ser diferente? Ela é coberta por um fio de escarlate. Então ela é formosa. E ele segue e diz assim: as tuas faces são como romã partida. Irmão, a romã no Velho Testamento é uma figura de algo espiritual. A romã é uma figura de quebrantamento, irmão. A romã, ela só pode ser saboreada quando acontece algo. Alguém já pegou uma romã verde aqui e tentou chupar? É horrível, não é? A romã é deliciosa quando acontece algo. E o que precisa acontecer, que é então a nota que te faz compreender que você pode chupar a romã. O que tem que acontecer? Ela tem que rachar. E isso fala de quebrantamento. Irmão, não haverá aroma de Cristo na sua vida se não houver quebrantamento. Não haverá. Você não será um jardim fechado, uma fonte reclusa e um manancial do seu prazer, se não houver quebrantamento. A primeira nota, um fio de escarlate sobre os nossos lábios. Mas como essas duas coisas, lábios e coração, para Deus andam juntas, então no mesmo versículo nós temos um fio de escarlate sobre os lábios. Mas Deus não se impressiona só com o testemunho de lábios. Mas os nossos lábios precisam falar daquilo que está cheio o coração. Você vê? Então essas duas coisas sempre vão andar juntas na Bíblia. Lábios são e devem ser reflexo do coração. Agora, você pode impressionar os seus irmãos. Você pode impressionar esse mundo com lábios realmente muito afiados. Mas o nosso amado Senhor vê o coração. Ele não se impressiona com lábios. Então nossos lábios serão para o seu louvor na medida em que houver quebrantamento nas nossas vidas. E o que é quebrantamento, irmão? O que é quebrantamento? O que é nossas vidas serem quebrantadas, partidas? É quando nós aprendemos a ter um senso de insignificância. Guarda isso. É quando nós aprendemos e compreendemos que Deus é tudo e que nós somos apenas aqueles que foram agraciados com o seu propósito, privilegiados por isso, mas a glória sempre é dele. Você vê, irmão, os quebrantados do Senhor. E então, o Senhor Jesus, quando fala do seu ministério, numa certa ocasião, o Senhor Jesus, Lucas capítulo 5, vai relatar isso. Ele entra numa sinagoga, você se lembra? É a primeira vez que o Senhor entra numa sinagoga. Sempre nas sinagogas, aqueles trechos, aqueles textos eram lidos. Então o Senhor toma a Torá e ele lê um texto de Isaías, você se lembra? Então ele lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Que maravilhoso, irmão, porque quando ele termina, ele diz assim: hoje se cumpriu essa palavra. Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados. Que maravilhoso, irmão, porque boa nova quebranta corações. Aquilo que de Cristo vem a nós, porque convém que Ele cresça e eu diminua. Não haverá quebrantamento se você não quiser render a sua vida, se você não aprender a diminuir. Eu acabei de dizer para você que Paulo precisou aprender isso. O grande Saulo de Tarso precisou ser reduzido ao pequeno Paulo.
Segundo a tradição, ele tinha uma baixa estatura. Mas ele precisou aprender espiritualmente o que isso significava. Quebrantamento. Essa é a primeira nota que eu queria destacar aí para você. Após a fala do noivo, como resposta, porque é sempre assim, a igreja sempre traz um eco da fala do noivo. Tudo que a igreja tem não é sua própria fala, ou pelo menos não deveria ser, irmão. Mas está assim, de ministérios particulares, com falas próprias, suas próprias mensagens. E assembleias e homens que têm suas próprias mensagens. Mas não é assim com a igreja, nunca foi assim com os grandes servos de Deus. Eles sempre foram apenas um eco. E isso começou há muito tempo, irmão. João Batista compreendeu isso tão bem. Então, quando ele foi questionado, quem é você? Você acha que ele disse assim, eu sou o grande João Batista, dentre os nascidos de mulher eu sou o maior. Não foi isso que ele disse. Ele disse, eu sou uma voz. Eu sou um eco, se você estudar lá a expressão no original, João está dizendo isso. Eu sou um eco que clama no deserto. Ele nem disse o nome dele, irmão, porque o que importa é isso? O que importa é Cristo mesmo, sua beleza, o que Ele tem feito. Nós nos achamos tão importantes, que o Senhor nos leve a quebrantamento, porque senão Ele não terá um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Ele não terá. Então, o capítulo 4 aí de Cantares, ele segue. E após a fala do noivo, então nós temos uma resposta da noiva. E o verso 6 é essa resposta. E a noiva diz assim, antes que refresque o dia e fujam as sombras. Veja isso, irmão. Antes que refresque o dia. Ela não era uma noiva preguiçosa. Antes que refresque o dia, antes que fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Que maravilhoso, irmão, porque sabe que monte é esse? Sabe para onde que aponta o monte da mirra? Para eu ser bem direto, porque senão nós não vamos encerrar. Para eu ser bem direto, o monte da mirra aponta para o Calvário. Esse é o monte da mirra. O monte do perfume de Deus. O monte da fragrância de Deus. Foi naquele monte que aquela especiaria mais excelente de Deus, ela foi triturada e moída, e a fragrância mais excelente desse universo foi exalada. E é naquele monte da mirra que nós, como igreja, somos chamados a chegar, porque aquele é o monte do quebrantamento. É naquele monte que aquela azeitona mais especial de Deus, ela foi prensada. E o azeite mais precioso foi derramado. Que maravilhoso! O monte da mirra. Então ela é convidada a subir ao monte da mirra. Do que fala o monte da mirra? Para usar algumas palavras de referência, para que os irmãos tenham referência para estudar mais. O monte da mirra fala da cruz. O monte da mirra fala do discipulado, porque a cruz e a palavra por meio da cruz, é o instrumento por excelência do Espírito, para que então o quebrantamento seja processado nos nossos corações. Então você vê que o noivo contempla na sua noiva lábios com fio de escarlate, faces como a romã partida. Irmão, por que face? Ele poderia dizer qualquer outra parte, não poderia? Mas ele usa face, porque face é o que está mais visível. Então, nosso testemunho não pode ser um testemunho que tenha como primeira marca o conhecimento, por exemplo. Nossa primeira marca precisa ser o quebrantamento. E o quebrantamento fala de humildade, fala de mansidão, fala daquele semblante do Senhor Jesus que manifestava a resoluta decisão, humilde, de ir para Jerusalém e sofrer. E aqui, irmão, eu não estou dizendo que você tem que fazer uma carinha de dó,
uma carinha assim de triste, de sermos aquele povo depressivo. Nada disso, irmão. Nós precisamos ser aquele povo que traz a marca do Cordeiro, manso e humilde de coração. E essa marca precisa ser reconhecida na nossa face. Faces como a da romã partida. Então, ela sobe ao monte da mirra. Qual é a resposta da igreja à fala do noivo? Cristo fala, o que ele espera? Qual é a expectativa dele quando ele fala, irmão? É que você vá à cruz. É que você vá ao monte da mirra, ao outeiro do incenso. Porque incenso na Bíblia, você sabe do que fala, né? O incenso fala das orações dos santos. Então ele está, de outras palavras, parafraseando, ouviu a fala do noivo. O que ele espera? Que você se dobre aos seus pés, em oração, e clame pelo quebrantamento operado pela cruz. Você vê isso? Essa é a resposta. Irmão, essa primeiro deveria ser a resposta da igreja. Você vê que é uma coisa incompatível se nós ouvirmos uma palavra tremenda, que realmente toque nossos corações, que seja a própria boca de Deus vindo sobre nós, e nós termos uma reação diferente dessa. Nós saímos aqui todo agitado, cantando, brincando, dançando, como se nada tivesse acontecido. Você vê que é uma incoerência? Se nosso coração for atingido pela voz de Deus, o que Ele espera? Antes que refresque o dia. Não tenha preguiça, irmão. Não deixe para depois. O amanhã, nesse caso, é o dia do diabo. Porque o dia de Deus é o dia que se chama hoje. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Esse é o dia do Senhor. Então hoje, antes que refresque o dia, antes que fujam as sombras, eu irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Que maravilhoso. Depois da fala da esposa em resposta à fala do noivo, então novamente o noivo vai falar. E aqui tem tanta coisa, nosso tempo já acabou, mas tem tanta coisa preciosa nesse trecho, que eu gostaria de antes destacar para você um salmo que vai fechar isso que nós já acabamos de dizer. O Salmo 45, abra por favor. O Salmo 45 vai dizer algo importante para nós. Você sabe que o Salmo 45 é um salmo de Davi, um salmo dos filhos de Coré, perdão. Os filhos de Coré são os filhos da cruz. Todas as vezes que você ler aí os filhos de Coré, você sabe que Coré, Datã e Abirão se levantaram em uma grande rebelião. E a terra abriu e eles foram tragados. Mas pela misericórdia do Senhor, alguns filhos de Coré, eles se arrependeram. E eles são então os filhos da cruz. E eles passaram a servir ao Senhor adequadamente. E você tem alguns salmos dos filhos de Coré. Irmão, esses são maravilhosos salmos. São os salmos dos filhos da cruz. Então ele começa dizendo assim: de boas palavras transborda o meu coração. Essa é a atitude da igreja. O manancial de Deus transborda de boas palavras. Por quê? Porque há um fio de escarlate sobre os nossos lábios. E ele diz: a minha língua é como a pena de um habilidoso escultor. Eu consagro ao rei tudo que compus. Que maravilhoso, irmão. Esse é o perfume do jardim exalando. Agora, o que eu queria destacar, porque também nós não temos tempo, é o verso 8, que diz assim: todas as suas vestes. Veja que essas são as vestes do noivo. Todas as suas vestes, porque acabou de falar do noivo. Amas a justiça, verso 7, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros. Todas as suas vestes recendem a
Qual é o primeiro item? Mirra. Porque a mirra fala da cruz. A mirra é essa poderosa resina aromática, usada para embalsamento. Ela fala da cruz e também fala da obra de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Então todas as suas vestes recendem mirra, aloés e cássia. Agora, veja o verso 9, a consequência disso, porque até o verso 8 é apenas do rei que está sendo falado. Porque o assunto da igreja é o rei. Não é a si mesma, não é para que a igreja aspire seu próprio perfume. Ah, nós somos aqueles que temos isso, aquilo e aquilo outro. Ah, nós temos tido tanto isso e tanto aquilo. Ah, irmão, a igreja olha para o Senhor e diz: Tu és tão formoso, Tu és tão maravilhoso, meu coração transborda, minha boca transborda. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Então o verso 9 vai dizer: filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. Agora ele está falando da igreja. Então ele diz: à tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Que maravilhoso, irmão, porque esse ouro é um ouro muito especial, muito fino e precioso. Esse ouro aponta para aquilo que nós acabamos de ler lá em Cantares. Ó formosa minha, como és formosa! Por que é possível ele contemplar isso? Porque a sua rainha está adornada de ouro finíssimo de Ofir. Esse ouro, ele não vem de nenhum outro lugar, porque ele é raríssimo, ele é o ouro do noivo. Ela é adornada com tudo que é do noivo. Então nós podemos afirmar: a beleza da noiva é o noivo. A beleza da noiva é o noivo. E então, voltando para Cantares, vamos seguir para nós encerrarmos, por favor. Cantares capítulo 4. E vamos seguir com o manancial recluso, a fonte selada e o jardim fechado, para nós encerrarmos. Aqui, irmão, nós temos o noivo novamente falando com a sua amada. E então eu queria destacar uma nota, apenas uma, como já fizemos no início do capítulo. Eu gostaria que você olhasse para o verso 9, que diz assim: arrebataste-me o coração. É o noivo que está dizendo isso, irmão. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Irmão, que maravilhosa expressão. O que está sendo dito para nós é que o Senhor tem prazer no seu olhar. É que o Senhor, aquele mesmo que tem olhos como chamas de fogo, aquele que no pátio do sumo sacerdote apenas olhou para Pedro, sem falar palavra nenhuma, irmão. E isso fez diferença tamanha na vida de Pedro, porque possivelmente se não fosse aquele olhar, Pedro talvez fizesse a mesma coisa que Judas fez. Mas porque aquele olhar atingiu Pedro no pátio do sumo sacerdote, depois que ele negou o Senhor. O relato é apenas de um evangelista, que o Senhor olhou para Pedro, de longe, esbofeteado, possivelmente ferido. O Senhor olhou para Pedro com aquele seu olhar precioso. Então Pedro saiu e chorou amargamente em quebrantamento e arrependimento, não em remorso e culpa que levam à morte. Que maravilhoso olhar é esse. Mas aqui está sendo dito que o noivo olha para sua amada e espera algo. Ele espera algo de você e de mim. Ele espera de nós quando nós nos reunimos como igreja. Arrebataste-me o coração. O Senhor da glória, aquele que é cheio de majestade e glória, Ele está olhando para nós e está dizendo: um dos teus olhares arrebata o meu coração. Arrebata
o meu coração. Irmão, será que você percebe que é isso? Será que nós temos na Bíblia algum olhar assim que arrebata o coração e que arrebatou o coração do Senhor? Sim, nós temos. Em João capítulo 12, no Evangelho, eu não vou para o texto, mas vou citar. Você anota aí, depois você estude o texto. Nós temos alguém que oferece esse olhar para o Senhor. João capítulo 12. Esse é o olhar de Maria para o Senhor. Maria de Betânia. O olhar que arrebata o coração do Senhor é o olhar de Maria de Betânia. Maria olhou para o Senhor várias vezes. Na primeira vez que ela viu o Senhor, ela se esqueceu de todas as outras coisas e ela manteve seus olhos fixos nele. Ela não queria perder nada. Ela olhava exclusivamente para ele. Cada palavra que saía da sua boca, ela recolhia. E nós sabemos que ela escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Irmã e irmão, quando o Senhor, em João capítulo 12, Maria tem a oportunidade de olhar para o Senhor. Eles estavam reunidos ali. O Senhor estava a 6 meses da cruz. Maria entra naquela sala e ela olha aquela sala e ela vê, ela é a única que vê a preciosidade que estava naquela sala. O que ela vê? Ela vê o Senhor. Então ela olha para aquela sala e ela procura algo que ela pudesse oferecer ao Senhor, que era o amado e o precioso dos seus olhos. Então ela encontra um frasco de alabastro com nardo puro. Você se lembra, irmão? Porque essa é a atitude da igreja. Se o Senhor não encontrar isso no seu jardim fechado, o que o Senhor encontrará? O que Ele espera, irmão? Que nós olhemos para Ele e que nada tenha mais valor, que você possa olhar para Ele e dizer: Senhor, Tu és para mim a preciosidade. Não tem nada que palpite mais o meu coração. Eu não tenho um palpitar no meu coração maior pelo meu esposo do que por Ti. Eu não tenho um palpitar maior pela minha família do que por Ti, embora essas coisas sejam listas e preciosas. Mas, Senhor, meu coração é Teu. Tu és a preciosidade e eu devoto para o Senhor o meu mais atento olhar. Então você ouvirá: arrebataste o meu coração com um só dos Teus olhares. Que maravilhoso, irmão. Será que espiritualmente, alguma vez que nós estivemos reunidos como igreja, nós ouvimos espiritualmente essa voz do noivo? Quando ele vê os olhares voltados para ele, nós sairemos com aquela impressão: arrebataste o meu coração com um só dos Teus olhares. Que maravilhoso, irmão. Que maravilhoso. E então, o Senhor, eu gostaria de deixar essa nota para você e de destacar que após a fala do Senhor, como não poderia ser diferente, a noiva vai responder. Então nós temos uma resposta da noiva e nós vamos finalizar com essa resposta no verso 16. Então olhe para a sua Bíblia, por favor. O verso 16 diz assim: levanta-te, a noiva, depois de ouvir essas coisas tão preciosas do Senhor. Ele mais uma vez no verso 13, ele diz assim: os teus renovos são um pomar de romãs. Que maravilhoso, irmão. Ele está olhando, os teus jovens, ouça isso. Os teus jovens, porque renovos apronta para brotos. Os teus jovens são como um pomar de romãs com frutos excelentes. Será que é isso que o Senhor contempla aqui em Campo Grande, Sidrolândia, Anastácio e etc? Um pomar de romãs. Os teus jovens, ele olha para a sua amada igreja e diz: os teus jovens são como um pomar de romãs. Eles têm aprendido o quebrantamento.
Que maravilhoso. Então, verso 16, nós temos a segunda resposta da noiva. Então ela diz: levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Irmão, essa é a resposta da noiva. Agora preciso dizer uma coisa só para você. Esses dois ventos são dois ventos muito particulares daquela região. E são dois ventos muito diferentes. E eles apontam para a obra do bendito Espírito Santo. O vento norte é aquela brisa suave que vem do oceano. É aquela brisa renovadora, refrescante. É aquele falar doce e suave do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele fala de maneira doce, ele não é violento. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o vento norte aponta para esse falar doce, esse cicio suave. Lembra de Elias na caverna? Muitas coisas aconteceram, mas a voz do Senhor veio em uma brisa suave. Então ele ouviu o Senhor. Esse vento norte. A igreja recebe da parte do Senhor o vento norte, mas ela precisa fazer um movimento em direção ao Senhor. Que movimento é esse? Clamar: Senhor, envia o vento norte. Mas não somente o vento norte. Envia também, Senhor, o vento sul. E o vento sul é o vento das tempestades. Esse é o vento sul. O vento norte é aquela brisa agradável, suave, aquele renovo. Mas o vento sul é o vento das tempestades, é o vento das tribulações, é o vento das provas. Esse não é o vento das bênçãos, esse é o vento das provas, das tribulações. Porque o trabalho do Senhor tem sempre essas duas notas. Vento norte, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos fala no cicio suave, o Senhor fala ao pé dos nossos ouvidos, mas vento sul, o Senhor também fala por meio das tempestades. Por que nós precisamos dos dois ventos? Porque eles cumprem um propósito. E qual é o propósito? Eles assopram sobre o jardim. E o objetivo do vento sul e do vento norte é um só, porque é o bendito Espírito Santo assoprando. O que ele deseja? Que se derramem, sem limites, que se derramem os aromas das flores do maravilhoso jardim do Senhor. Vento sul e vento norte, vem sobre nós. Agora, uma pergunta: você tem tido ousadia para orar assim, irmão? Ou será que você tem pedido apenas um aspecto do ministério do Espírito Santo e você ficará sem nenhum? Sopra as suas bênçãos suaves sobre nós. O vento norte nunca vem sozinho, ele também traz o vento sul. O bendito Espírito Santo sempre vem sobre nós e assopra sobre o jardim, para que se derramem os seus aromas. E então o esposo possa comer dos seus frutos mais excelentes. Que maravilhoso, irmão. Que o Senhor fale um pouco mais aos nossos corações a respeito dessa fragrância do seu conhecimento. Que nós compreendamos aquilo que Paulo compreendeu e que Paulo pôde compreender tão bem a respeito do vento norte, mas também a respeito do vento sul. Ele pôde orar e dizer assim: eu de nada tenho falta. De nada tenho falta. Eu sei o que é o vento norte. Mas ele também pôde dizer assim: eu só tenho uma certeza, que em cada cidade por onde eu passar, o que me aguardam são provas e tribulações. Mas eu não considero a minha vida em nada preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a carreira para o qual eu fui designado.
Então ele conhecia o vento norte e o vento sul. Que o Senhor fale aos nossos corações um pouco mais a respeito disso.